Deus abençoe a sua vida, uma boa noite a todos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos trabalhar no livro de Êxodo, Provérbios e João. Primeiro eu queria que você abrisse em Êxodo, capítulo 18. Êxodo, capítulo 18. Acompanhe aí no seu smartphone ou na própria Bíblia, ou Bíblia online. E se você estiver sem Bíblia, peça essa pessoa do lado aí para te ajudar, para te apresentar. É necessário você ouvir e ler também a palavra de Deus. Êxodo 18. Nós temos aqui em Êxodo 18 e todo o livro de Êxodo, no início, esses livros escritos por Moisés, é muita coisa que teria para se falar sobre Moisés. Um homem de Deus, um homem poderoso, um homem cheio de Deus, um homem que teve com Deus face a face, um homem que vários milagres aconteceram por intermédio de sua vida, onde tirou o povo do Egito. Então a importância de Moisés é algo assim tremendo, e poderíamos aqui enumerar várias coisas na vida de Moisés que nos chamam a atenção, como homem de Deus, como um vencedor. Mas tem uma coisa que eu quero trazer para você essa noite aqui, que chama muito a minha atenção sobre a vida de Moisés, sobre a vida dele. E é sobre isso que nós vamos falar, a importância, se você quiser anotar, anote, a importância de ser mentoreado para a promessa se cumprir. Duas palavras estão na comunicação, no meio empresarial, está se falando muito. A diferença entre mentoring e coaching, duas palavras que estão na moda, no mundo de administração e no mundo empresarial, os negócios em geral. Então, mentoring, uma palavra em inglês, é mentorear, trabalha com conselhos e orientações, que é tudo isso que a igreja pratica, que os homens de Deus praticam, que as mulheres de Deus praticam. Aconselhar e orientar. Então a palavra também coaching, que está muito em moda também no meio empresarial, trabalha fornecendo ferramentas e fazendo perguntas. Então hoje tem empresários aí tomando curso com um coaching. Existe coaching hoje assim especialista, que ele cuida de 3, 4 empresários, ele ganha a vida só com 3, 4 pessoas. Treinando essas pessoas. São pessoas que têm decisões a tomar forte em sua vida e precisa ouvir um coaching. Por exemplo, Vanderlei Luxemburgo, técnico hoje do esporte, ele tinha um coaching e tinha um líder espiritual, que era um pai de santo. E ele não fazia nada sem essas duas pessoas na vida dele. Ele chegou a ser campeão brasileiro em 93, teve vários títulos brasileiros, era o maior técnico do Brasil na época. Ele não tomava decisão. Hoje as pessoas, os grandes empresários, eles têm o líder, o coaching pode estar em Miami. Ele pega ali uma orientação do coaching, onde ele vai tomar uma decisão financeira, vai tomar a decisão de contratar ou demitir uma pessoa, vai tomar a decisão de desfazer uma sociedade, vai tomar a decisão de fechar um grande negócio, de abrir empresa em um grande país. Esses homens não têm cabeça para sozinhos tomar definições. Então isso está em moda. Só que essa questão do mentoring é o que eu quero trazer para você hoje, que já é agora a terceira via. A primeira e segunda via é isso aqui tem 10 anos de moda. As pessoas pagando fortuna por isso aqui, ó. Existem os coachings, são os homens preparados para isso, e existem os empresários que contratam. Políticos, empresários, pessoas públicas e pessoas importantes, que contrata. Eu preciso de um coach na minha vida. Aí vai lá e toma aula em particular com ele via internet. Qualquer hora da noite, qualquer hora do dia, consulta aquela pessoa. Aí eu lhe pergunto, veja o que é que eles fazem. Fornece ferramenta e faz perguntas. Aí já surgiu agora mentoring, que é algo profundo e que Deus já realizava isso na Bíblia.
Aqui é a terceira via, é o que mais você vai ouvir falar muito da agora em diante, mentoring. E os grandes empresários, os grandes artistas de TV, essas pessoas estão contratando mentores para elas tomar a decisão na vida delas. Porque são pessoas que, se tomar uma decisão errada, perdem 1 milhão, assim, numa fala. Um telefonema perde 1 milhão. Eu estou falando de pessoas, as pessoas mais capacitadas na Terra, estão contratando mentoring. Só que Deus, Ele já usava isso aqui na Bíblia. Eu vou lhe provar agora de noite. O mentoring já é algo completo. Já é mentorear. Trabalhar com conselhos e orientações. Porque fazer pergunta é fácil. Eu vou lhe fazer perguntas e vou dar ferramentas. Aí essa ferramenta pode falhar. As perguntas que eu lhe fizer é para eu saber detalhes de sua vida. Aí, a partir dos detalhes que eu vou saber de sua vida, eu vou lhe dar ferramentas. É isso que o coaching faz. Eu vou lhe dar ferramentas para você sair daquela situação, ou se livrar daquela situação. Agora aqui não, o mentoring. O mentor, eu vou botar minha mão no fogo. Porque eu vou receber uma orientação de Deus e vou passar essa orientação para você, dando um conselho e orientação. Já é mais forte. Que se der alguma coisa errada na sua vida, você vai dizer, o Senhor me aconselhou errado. Na verdade, é isso que os homens e mulheres de Deus fazem desde o tempo bíblico. Vou te mostrar aqui. Aí se você perguntar assim, Jesus tinha isso? Tinha. Jesus tinha um mentor? Tinha. Eu vou lhe provar também que ele tinha. Então estou lhe falando termos técnicos, coisas, eu sou formado em administração, coisas grandiosas na administração, coisas grandiosas hoje no mundo empresarial, são essas duas palavras. Agora eu vou para a Bíblia com você. Amém? Para você ver a dimensão do nosso Deus. Por isso que as pessoas às vezes, cada um interpreta a Bíblia da forma que imagina, né? Tem gente que lê a Bíblia sem saber ler e vai ser edificada, vai crescer ali, mas a Bíblia tem algo para uma pessoa da NASA. Os homens mais inteligentes podem estar na NASA, podem estar em alguns projetos lá na Suíça. O projeto do Big Bang, mesmo, como o mundo começou na Suíça, são as maiores cabeças do mundo. A NASA tem as maiores cabeças do mundo. Então, um cara da NASA, ele pegando a Bíblia, ele vai se desenvolver, ele vai ter orientações, ele vai crescer. Como também uma pessoa que não sabe ler e escrever, se ouvir a palavra, vai crescer. Então, a Bíblia abrange todo tipo de ser humano. Índio, uma pessoa analfabeta, uma pessoa... E eu vou te mostrar aqui agora essa noite. Presta atenção, quem foi que mentoreou? Nós vamos trabalhar agora só com a parte de cima. Quem foi que mentoreou Moisés? Uma pessoa que via Deus face a face, que Deus falava com ele 40 dias no monte, em jejum e oração. Deus falava com Moisés. A coisa era tão séria que quando a irmã de Moisés, você lembra disso? A irmã de Moisés, ela se envolveu contra Moisés, porque ela queria que Moisés casasse com uma moça, e Moisés casou com outra. Eu creio que essa moça era amiga dela, sabe? Aquelas meninas, aquelas moças que ficam ali uma conversando com a outra, e dizendo assim, eu gosto de fulano, eu vou fazer tudo para você casar com fulano. E aquela amiga quer ajudar a fulana a se casar com aquela pessoa que ela gosta. Eu creio que a irmã de Moisés tinha uma amizade muito forte com alguma mulher de Israel. E quando Moisés escolhe um etíope, uma mulher da Etiópia, não era de Israel, a irmã de Moisés se levanta contra Moisés. E ela fica punida. Ela pega uma lepra, permitida pelo próprio Deus, porque Deus não aceitou que ela se envolvesse com Moisés, querer aconselhar Moisés. E eu falo com Moisés face a face, quem é você para se importar com a mulher que Moisés vai casar? Se eu, Deus, não me importei. E aquela mulher foi punida. Arão, o irmão de Moisés, intercedeu por ela. Não faz isso não, que era Miriam. Não faz isso não, Miriam. Deus,
Moisés, nossa irmã ficou leprosa. Moisés, com muito amor no coração, ora a Deus, e a lepra durou 7 dias. Eles ficaram, o acampamento parou. Mediante isso, uma vez eu realizei, eu e a pastora, você vê como a gente tem que aprender com a Bíblia. Eu realizei, tipo assim, eu e a pastora, a gente ficou torcendo para um casal dar certo. Foi o único na nossa vida. Uma moça estava interessada no rapaz, o rapaz interessado na moça, eu tinha amizade com o rapaz, a pastora tinha amizade com a moça, e a gente trabalhou ali para eles desenvolverem o namoro. Nem na igreja tão mais. E na época, depois ainda se virou um pouco assim contra a gente. E aí, depois a gente soube que eles estavam brigando também no casamento. Bom, não estão aqui na igreja, mas a gente não tem responsabilidade. Mas aí a gente tomou uma decisão, e eu lhe ensino isso também essa noite aqui. Não se envolva em querer fazer casamento de ninguém. De dizer assim, fulano está te paquerando, e você ficar ali trabalhando por trás para aquele casal se encontrar, casar, e depois quando dá um problema você fica assim se sentindo culpado. Qual a orientação? Namorar e casar com uma pessoa da mesma fé, mas quem escolhe é a pessoa. Amém, gente? Então veja o que aconteceu aqui, Êxodo 18. Vamos ler aqui a partir do 18, 13. No dia seguinte, assentou-se Moisés para julgar o povo, e o povo estava em pé diante de Moisés desde a manhã até a tarde. Vendo o sogro de Moisés tudo o que ele fazia ao povo, disse: que é isto que fazes ao povo? Por que te assentas só? E todo o povo está em pé diante de ti, desde a manhã até a tarde. Respondeu Moisés a seu sogro: é porque o povo vem a mim para consultar a Deus. Êxodo 18, 16. Quando tem alguma questão, vem a mim para que eu julgue entre um e outro, e lhes declare os estatutos de Deus e as suas leis. Aí o 17, o sogro de Moisés, porém, lhe disse: não é bom o que fazes. O sogro de Moisés. Pergunte para quem está ao seu lado, ele era evangélico, ele era crente? Ele era de Israel? O sogro de Moisés não era de Israel. Nem ao menos era de Israel para dizer assim, são os anciãos que vão me ajudar, vão me aconselhar. Ele chegou, foi visitar o genro, visitar a filha, e observou um mundo de gente, eram 2 milhões de pessoas naquele deserto. Pessoas sentadas, nenhuma, todas em pé, só Moisés sentado. Não tinha cadeira, não tinha ar-condicionado, não tinha telhado, era no sol do deserto. Aquelas pessoas sentadas, uma fila de manhã até de tarde, porque todos queriam falar com Moisés. Eu lhe pergunto, quantos de nós, quando alguém dá um conselho para você, você não ouve? Quando alguém te dá uma orientação ou conselho, você não ouve? Você diz assim, você olha o nível espiritual da pessoa, já olha o seu. Se a pessoa não ora igual você, se a pessoa não tem os dons como você tem, se a pessoa não é uma pessoa que vive em santidade como você vive, você não está nem aí para o que aquela pessoa falou. Porque você já julgou. Eu oro a noite toda, essa pessoa não ora. Eu sou obreiro, ela não é nada. Eu sou isso, ela não é nada. E você não quer nem ouvir aquela pessoa. Moisés falava com Deus. Deus falava com ele. Chega um sogro que vem fazer uma visita, um cara lá cheio de pecado, cheio de erro, não guardava os mandamentos de Deus, chama Moisés e diz, não é bom o que você faz. Moisés, como muitos de nós, talvez Moisés dissesse logo assim, rapaz, quem é você para me dar conselho? Eu não aceito conselho seu. Está vendo aquele monte ali? Eu subo aquele monte e falo com Deus. Eu fiquei 40 dias ali em cima para Deus dar os 10 mandamentos.
Se isso que eu estou fazendo está errado, Deus vai me chamar lá no monte, vai falar comigo e eu vou tomar uma providência, mas eu não quero ouvir nada de você. O sogro ia ficar lá mais alguns dias em visita, pegava a bagagem dele e ia embora, acabou. É isso que eu quero dizer. Muitas vezes as pessoas dizem assim: Deus não fala comigo. Deus usou uma pessoa para falar com você e você não deu importância. E agora? Apertou? Porque você julgou a pessoa pela aparência, porque você desprezou a pessoa, porque é uma pessoa que você nunca deu valor, e Deus usou justamente ela para te dar um conselho. E você simplesmente, na sua mente já está lá, ó, quem é ela para me falar alguma coisa? E depois, Deus não me falou, Deus não me alertou, Deus não fala comigo. Como é que Deus vai falar com você? Pela palavra, em sonhos, revelações, ou usando pessoas terceiras. Está entendendo como a situação é? Moisés ouve. Olha, Moisés ficou calado um tempo enorme ouvindo ele falar. Presta atenção. Vamos seguir. Certamente no 18, desfalecerás, assim tu como este povo que está contigo. O trabalho te é pesado demais. Tu só não o podes fazer. Ouve agora a minha voz, te aconselharei. Olha aí, te aconselharei, e Deus seja contigo. O que foi que o sogro usou? Ele sabia que Moisés era um homem de Deus. Eu estou dando um conselho como sogro, como homem. E no meu conselho, Deus seja contigo. Você está entendendo, gente? Olha, conselhos e orientações. As pessoas pagam uma fortuna para contratar um mentor hoje para suas vidas. Os grandes empresários, as pessoas influentes, não tomam decisão sozinhos. Eu quero deixar aqui o 19 para você. Ouve agora a minha voz, te aconselharei, Deus seja contigo. Representa o povo diante de Deus e leva as suas causas a Deus. Ensina-lhes os estatutos, as leis, faz-lhes saber o caminho que devem andar e a obra que devem fazer. Mas, olha o 21, olha a orientação que o homem dá, o Jetro. Mas procura diante do povo homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade que aborreçam a avareza. Põe-nos sobre eles por chefes de 1.000, 100, 50 e 10. Julguem a este povo em todo o tempo, que a ti tragam toda causa o que? Grave. Mas toda causa pequena eles mesmos a julguem. Assim, a ti mesmo te aliviarás da carga, e eles a levarão contigo. Se isto fizeres e Deus assim ordenar, poderás então suportar a tensão, e também todo este povo irá em paz para o seu lugar. Moisés deu ouvidos à palavra do seu quê? E fez tudo o que ele lhe... Pronto. Eu já podia encerrar aqui a Bíblia, a gente terminar o culto e ir para casa. A gente pode olhar quem sou eu e quem é Moisés. Moisés ouviu o sogro, eu não posso ouvir ninguém. E assim Moisés fez, assim Moisés começou. De 2 milhões de pessoas que queriam falar com ele, resumiu a 600 homens, porque eram 600.000 homens. Lembra dos chefes de 1.000? Chefes de 1.000. João, chefe de 1.000. Marcelo, chefe de 1.000. Pedro, chefe de 1.000. Pronto. Ele só falava agora com 600 homens. Ninguém falava mais com Moisés. Moisés só sentava e se reunia com aqueles 600. O comando que ele passava para os 600 ia passando para o restante. E chegava a todo o povo. A carga dele diminuiu. Aí,
Deus testou Moisés aqui? Testou. Porque Deus deu a Moisés um projeto para o homem, um projeto para o universo, os 10 mandamentos. Como é que Deus não dá um projeto para aquele povo da tribo? Moisés, tu vai fazer assim, só fale com 600. Moisés, certo, Senhor. Deixa os 600 lá. Deus não falou nada com ele, usou um sogro que veio de longe, testando o coração de Moisés. Eu vou ver se Moisés é humilde para ouvir uma pessoa que não é crente. Eu vou ver se Moisés já quer ser Deus, como eu, ou se Moisés é capaz de ouvir alguém. Você está entendendo como é que Deus te testa? Deus te testa com os pequeninos dessa terra. Com aquelas pessoas que você não dá valor. Deus botou aquela pessoa perto de você e você não dá nenhum valor a ela. Estou sendo sincero. E aquela pessoa está trazendo uma mensagem de Deus para você. Então, igreja, preste atenção. Eles julgaram o povo em todo o tempo, no 26. A causa grave trouxeram a Moisés e toda a causa pequena julgaram eles. Então despediu Moisés a seu sogro, o qual se foi para a sua terra. Está vendo? Outra terra. O homem não tinha nada a ver com Israel. Foi para outra terra. Então aqui, preste atenção. Ele falou conselho. Olha aqui, ó, conselhos e orientações. Quem é que faz isso para você? Mentoria você. Quem é? Aí que está o problema. Eu não ouço ninguém na igreja. Na igreja ninguém serve para me aconselhar. Vai ouvir aonde? Vou ouvir meu colega da universidade. Vou ouvir meu professor da faculdade. Vou conversar com meu primo lá de Minas. Vou pedir conselho ao meu primo. Teu primo é crente? Teu primo pode saber das suas aflições, das suas intimidades. Seu primo, seu vizinho. Vou conversar com meu vizinho. Meu vizinho é um homem experiente. Eu vou conversar com meu vizinho. Você conversa com alguém, você desabafa com alguém. Com quem tem sido essas conversas, esse desabafo? Quais os conselhos que você está ouvindo por aí? Porque deixa eu te falar uma coisa. Às vezes você ouve conselho por aí, tua vida dá errado, depois tu vem ouvir o meu. Depois que o leite derramou. Em vez de você evitar trabalho, tu vai trazer trabalho. Para mim e prejuízo para você. O leite já derramou, já não deu certo. Não é mais fácil, antes de fazer, você pedir um conselho? Antes de realizar, você pedir um conselho? Qual o conselho que um pastor vai te dar? Bíblia. Uma Bíblia bem orientada, uma palavra bem orientada, uma sabedoria. Quantos conselhos eu já dei aqui na igreja? Pessoas sentassem comigo rapidinho, um conselho, botou um negócio, o negócio deu certo. E eu não tinha nem que dar esse conselho, meu conselho era mais sobre Deus. Mas eu orientei uma área financeira e deu certo. A pessoa mudou a vida. Porque você sabe que nós não temos olhos, você tem olho para frente, você não tem olho atrás de você, nem tem olho do lado. Você não se vê, as pessoas vão te ver melhor do que você. Por isso que o ser humano toma muita decisão errada. Porque ele vê à frente, mas ele não vê. Será que eu sou um cara certo para ter uma padaria? Pergunta a 7 pessoas, dá certo você trabalhar com pão? Todo mundo vai dizer não, dá certo você trabalhar com construção. Não, mas eu vi uma padaria. Depois dá errado, a pessoa vai culpar Deus? Vai culpar Deus? Tem muita gente culpando Deus. Mas qual o processo de Deus? Será que Moisés, se aquele povo naquela fila morresse, Moisés ia culpar Deus? O Senhor não me avisou? O povo num sol de quase 45 graus no deserto. Todo mundo em fila, mulheres, crianças, idosos. Moisés, meu marido brigou comigo, o que é que eu faço? Aí Moisés, isso, isso e isso. Moisés, meu filho dá um murro no outro, o que é que eu faço? As perguntas eram essas.
Moisés, o cara ali roubou meu boi. Apanhou meu boi, disse que agora o boi é dele, porque comeu o capim dele, comeu a comida. Eu faço o quê? Aí, o livro de Levítico são leis, começaram a existir várias leis para orientar o povo. Aí Deus foi dando a Moisés, que hoje se transformou em direito penal, direito civil, direito constitucional, direito comercial. Todo o direito que existe no mundo foi baseado na Bíblia. Divórcio, isso, aquilo outro, as leis foram se adaptando aos países. Capítulos, artigos, parágrafos, jurisprudência. Vamos agora a um outro texto. Moisés sendo mentoreado. Então, o conselho previne e a instrução a faz progredir. Diz a Bíblia que a instrução faz a pessoa prosperar. Vamos agora abrir em Provérbios 4. Provérbios 4. Um outro homem aqui orientando seu filho, aconselhando seu filho. Davi orientando seu filho Salomão. Davi orientando seu filho Salomão. Provérbios 4. O problema da juventude é o progresso. Sempre o jovem tem algum instrumento na mão dele que o pai não usou. Um carro diferente, um carro mais possante, um carro mais luxuoso, um celular mais avançado, que o pai não sabe nem mexer, porque hoje as coisas a cada 5 anos ficam velhas. Aí a juventude que vai chegando, porque sabe mexer naquele aparelho, acha assim, eu sei tudo. Essa geração aí, a minha geração é a boa, porque a gente mexe nisso aqui, vocês não mexem. Você vai ver isso quando você tiver seus filhos adolescentes. Só não sabe nada, minha mãe, porque o pai e a mãe sabem, porque o filho sabe um aparelhinho lá, alguma coisa no sistema, que o pai e a mãe não sabem. Aí a juventude de 13, 14, 15 quer ser dona do mundo. Nós somos donos do planeta. E nós não temos que ouvir ninguém. Nem pai, nem mãe, nem ninguém. É a geração que vai vindo. Deus deixa isso acontecer por um momento, deixa, para que a geração desperte para novas invenções, para aquela juventude não achar assim, pô, eu já nasci morto, meu pai sabe tudo, eu não sei nada, eu já nasci morto. Aí Deus deixa essas coisas acontecerem. Mas no fundo, deixa eu te falar uma coisa. 100% do dinheiro do planeta hoje está na mão dos camaradas com 70, 80, 60, 50, 40. Os camaradas de 15 não têm um centavo no bolso. Não tem nada. Eu tenho o quê? Tenho a herança do meu pai. Seu pai está vivo. Não tem nada, não tem R$1 no bolso. O planeta está na mão dos idosos. São dono de tudo. A fortuna do mundo está na mão dos camaradas lá. O poder político está na mão deles. Já viu algum presidente com 15 anos? É um presidente ali, um governador ali, 15 anos. Ninguém vota, nem os que têm 15 votam. Então é só blá, 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 blá. Então, jovem, ouça seu pai. Você vai ouvir aqui agora. Davi deixou um conselho para Salomão. Vamos ler? Vamos ler? Capítulo 4. Mentoreando e orientando Salomão. Provérbios 4, do 6 em diante. Não desampares a sabedoria, e ela te protegerá. Ama e ela te guardará. Quem achou? Olha o 7, a sabedoria suprema, portanto adquira a sabedoria, sim, com tudo que possuís, adquire o entendimento. Estima e ela te exaltará, abraça e ela te honrará. Ela dará à tua cabeça uma grinalda de graça, uma coroa de glória te entregará.
ouve, filho meu. Aceita as minhas palavras e multiplicarão os teus anos de vida. No caminho da sabedoria te ensino, e pelas carreiras direitas te faço o quê? Andar. Quando andares, não se embaçarão os teus passos. Quando correres, não tropeçarás. Apega-te à instrução, não alargues, guarda, pois ela é a tua vida. Não entres na vereda dos ímpios, nem andes pelo caminho dos maus. Evita-o, não passes por ele, desvia-te dele e passa de largo. Pois não dormem, se não praticarem o mal. Foge deles o sono, se não fizerem tropeçar alguém. Comem o pão da impiedade, bebem o vinho da violência. A vereda dos justos é como a luz da aurora. Mas o caminho dos ímpios é como a escuridão, não conhece aquilo que tropeçam. Filho meu, atenta para as minhas palavras, as minhas razões, inclina o teu ouvido. Não as deixes apartar-se dos teus olhos, guardas dentro do teu coração. No 22, pois são a vida para os que as acham e saúde para o seu corpo. Sobretudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, pois dele procedem as saídas da vida. Desvia de ti a perversidade da boca, afasta de ti a corrupção dos lábios. Os teus olhos olhem direitos e as tuas pálpebras olhem diretamente diante de ti. Pondera a vereda dos teus pés e todos os teus caminhos sejam bem ordenados. Não declines nem para a direita, nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. Olha o versículo 27. Em nome do Senhor Jesus. Gente, vamos ficar tranquilo aí. Não tem nada mais importante do que a palavra de Deus. Vamos ficar tranquilo. Deixa o acidente lá que a SAMU cuida. Preste atenção. Então, Davi orientando Salomão no Provérbio 4, a sabedoria suprema. E será que Salomão ouviu? Será que Salomão foi um homem sábio? Será que Salomão foi um homem entendido? Ele já tinha tanta instrução de Deus que ele pediu. O que foi que ele pediu? Senhor, só quero sabedoria. Aí Deus disse, tu quer sabedoria, por isso eu vou te dar riquezas e honra, como nunca outro homem teve. Ele pediu sabedoria, Davi orientou ele, desde criança, o pai, pede sabedoria a Deus, e ele em sonho vem e pede sabedoria a Deus. Porque não adianta a pessoa ter dinheiro e não ter sabedoria. Não adianta a pessoa ter um carrão e não saber dirigir. Não adianta a pessoa ter uma esposa e não saber conduzir um casamento. Não adianta a pessoa ter uma casa e não saber conduzir a casa. Roupa suja pelo chão, cueca, calcinha pelo chão, prato sem lavar, a pilha de prato, tem gente que fica 3 dias numa casa, a pilha de prato sem lavar. A barata veio porque tinha comida ali, tinha resto de comida. Tudo limpo, a barata não vem, ela gosta de sujeira. Então a pessoa tem uma casa, a pessoa tem um quarto, tudo à toa. Procura um documento, não acha, procura uma chave, não acha. Procura uma roupa, não sabe onde está. Usa a roupa melhor que tem para lavar a casa. Não, deixa eu pegar essa roupa aqui, porque... Deixa eu pegar essa roupa aqui, que eu não posso ficar nu, tenho que lavar a casa. A roupa da virada do ano, usou para lavar a casa. Chega num lugar, calça a meia dos outros. Você sabe que meia tem bactéria. Se tu calçar a meia dos outros, vai pegar chulé. O chulé que está lá em Joãozinho passa para você. Minha mãe não estudou não, mas minha mãe disse, nunca use peça de roupa de ninguém. Não use camisa. Você usou a camisa dos outros, vai ficar com cheiro debaixo do braço para sempre. Aquela bactéria da pessoa passou para você. Então, querido, não adianta você pedir as coisas se você não tiver sabedoria para administrar. Você pensa que custa para Deus? Custa para Deus, porque Deus poderia dar para outra pessoa e deu para você. Deus dá um carro para você. Eu vi uma situação outro dia que o pessoal esqueceu um frango assado dentro do carro. Só sentiu que... Cadê o frango? Sumiu debaixo do banco. Só percebeu depois que ficou podre. Eu vou procurar esse mau cheiro no carro. Quando for procurar o frango,
assado apodreceu. Pedir as coisas a Deus é fácil, estamos na promessa de Deus, tu está pedindo a Deus. Agora Deus te dá, tu tem que ter zelo, cuidado. Um pai dá um carro ao filho, vê o carro sem lavar, o pai fica triste. Sim ou não? Imagine Deus. Você dá uma coisa para a pessoa não cuida, não zela, não está nem aí. Então assim, depois reclama de Deus, vai reclamar do Senhor. Ah, o Senhor me deu um carro, mas depois nunca mais me deu outro. O Senhor me deu uma coisa, mas não me deu mais nada. Parou. Deus quer abrir a torneira para você. Ficar a torneira aberta. Mas se você for uma pessoa de zelo, se você for uma pessoa inteligente, se você for uma pessoa capaz de administrar tudo que Deus vai lhe dar. Olha que coisa interessante. Evangelho de João, capítulo 5. Evangelho de João, capítulo 5. Quem está entendendo? Evangelho de João, Jesus mentoreado. Jesus mentoreado, 5:19. Jesus respondeu-lhes: em verdade vos digo, que o filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma. Ele só pode fazer o que vê o Pai. Leia aí comigo. João 5:19. Ele só pode fazer o que vê o Pai fazendo. Porque tudo que o Pai faz, o Filho faz o quê? Meu Deus. Olha a humildade de Jesus. Olharam para Jesus: mestre, tu é bom. Ele, bom é Deus. Uma pessoa que não sabe fazer isso, que não é assim, que não faz isso, ela vai se ensimesmando em si próprio. Eu sou, eu faço, eu aconteço. E aí os ouvidos dela fecham para ouvir algum conselho. Ela é perfeita, ela é boa, ela não precisa ouvir ninguém. Então Jesus chega e diz isso aqui para os discípulos. Ele diz isso para os discípulos. Em verdade, vamos ler juntos? Marca esse versículo. Em verdade vos digo, que o filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma. Olha que coisa forte. Ele só pode fazer o que vê o Pai fazendo. Porque tudo que o Pai faz, o Filho faz igualmente. Eu não quero fazer nada que o Pai não faça. Quero fazer igual. Não quero fazer melhor. Quero fazer igual. Está entendendo? O poder de Deus e a humildade que estava em Cristo Jesus. Você pode ter certeza, se você parar para pensar hoje, pegar um caderno, você vai escrever lá: tive prejuízo isso aqui porque não ouvi ninguém. Você vai fazer uma relação da idade que você tem, de prejuízo que você já teve na sua vida por não ouvir ninguém. E aí todo mundo passa a chamar você de cabeça dura. Fulano é cabeça dura, ele não ouve ninguém. Rapaz, eu fui dar um conselho a fulano, não dê que ele não ouve. A família começa a saber, a família toda, as pessoas de perto, os amigos, todo mundo. Essa pessoa é cabeça dura. Agora imagine que todo mundo começa a dizer que ela é cabeça dura, e a Bíblia diz que a palavra gera vida e gera morte. Todo mundo em volta, fulano é cabeça dura, ele não ouve ninguém, todo mundo profetizando uma coisa ruim sobre uma pessoa. Todo mundo profetizando. E a pessoa continua, realmente, eu não ouço ninguém. Aquilo ali vai pegar sobre ela, vai vir sobre ela. E cada dia mais prejuízo na vida. Você precisa ser mentoreado. Olha, Jesus que venceu o inferno todo,
Eu sou bom, eu venci Satanás. Você nunca ouviu coisa desse tipo da boca do Senhor Jesus. Está vendo, diabo, o que eu te fiz? Está vendo? Está vendo? Jesus o tempo inteiro. Em verdade vos digo que o filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma. Ele só pode fazer o que vê o pai fazendo. Porque tudo que o pai faz, o filho faz o quê? Igualmente. Chega um momento que a coisa vai crescendo, a coisa vai tomando um rumo que você tem que sentar com pessoas. Quanto mais a coisa vai crescendo, tem que ter pessoas para decidir. Não pode decidir mais só. Então, em nome do Senhor Jesus, Jesus mentoreado, base do mentore, fazer o que se vê e falar o que se ouve. Aí você pode perguntar assim, mas Bispo Augusto, quem é que te mentoreia? Vários pastores ao redor do mundo. Eu não converso com eles, eu não tenho contato com eles, mas eu leio livros deles, vejam decisões que eles tomam. Eu estou sempre acompanhando vários deles. Tomou a decisão errada, não deu certo, eu sei que deu certo ou que não deu. Aí eu vou seguindo. Você tem que ter um espelho. Como é que você vai se ver amanhã se você não olha para ninguém? Ninguém na terra serve para mim. Ninguém no planeta presta para mim. Você não se vê de forma nenhuma. Você tem que ter exemplos a seguir. Você quer ser um pregador da palavra de Deus, você tem que ter exemplos. Eu vou pregar mais ou menos igual a quem? Como é que Deus me usa mais ou menos igual a quem? É igual o pastor tal, o bispo tal, o apóstolo tal. Você quer cantar aqui em cima, você tem que ter pessoas que quer louvar a Deus aqui. Aí, eu vou cantar igual a fulano. Pronto. Fulano está tendo que rendimento na vida dele, em volta dele. Fulano está levando pessoas a Jesus. Fulano está bem no casamento da família. Os CDs dele estão melhorando. Os CDs dele estão vendendo. Ele está sendo bem receptivo nas igrejas. Como é que ele trata as igrejas? Como é que ele trata os pastores? Então você tem que entender quem é seu espelho. Seu espelho vai ter que ser humano, mas você tem que ter homens dignos, mulheres dignas para você seguir. E ouvir conselhos. Eu vou ouvir conselhos. Se não ouvir conselhos, aí só prejuízo. Vai e volta, anda em círculo, caranguejo, de lado. Aí você está disposto a derramar suor, cansado, derramei suor, estudei tanto, fiz tanto, e deu em 0 vezes 0. 0 vezes 0. Pensou? A pessoa namorar. Eu namorei 10 anos com minha esposa, atravessava a cidade, pegava ônibus. Primeiro cheguei na casa dela com dinheiro, depois quebrei. Perdi tudo, foi Jesus, ela orando por mim, Jesus já me transformando. Eu tinha que me converter. Aí me arrisquei, namorei, vai, tal, casa. E aí gastou dinheiro em casamento e, rapaz, tanta coisa. Depois não deu certo. Quanto tempo perdido. Que luta. Vou começar um novo relacionamento. Então, assim, vamos ouvir alguém. Vamos ouvir uma pessoa. Você não pode abrir sua vida para todo mundo. Você vai ter que confiar em algumas pessoas. Mas essas que você vai confiar, você vai conversar. Para você ser mentoreado. Você vai ver como sua vida vai andar. Só o fato, para a gente encerrar, só o fato de você ouvir conselhos, Deus já te vê uma pessoa preparada ou que quer se preparar para o que Deus tem para você.
Deus percebe. Deus percebe. Deus não trabalha com orgulho, porque orgulho caiu do céu. Satanás caiu por orgulho. Lá não tinha cerveja, droga, uísque, mulher, não tinha nada para Satanás cair. Satanás caiu por orgulho. Está lá em Isaías 14. Eu serei maior do que o Altíssimo. Eu assentarei o meu trono acima do Altíssimo. Os 5 eus que ele usou. Aí ele caiu. Orgulho é pecado. E às vezes a pessoa abre o peito assim, eu sou santo, eu não olho para nenhuma mulher que passa perto de mim, eu não tenho desejo de cigarro, não tenho desejo de bebida, eu pago em dia, não devo um centavo a ninguém. Ô filho, você pode fazer uma oração? Não, Deus não falou comigo. Você pode fazer um favor para a igreja? Deus não falou comigo, pastor. Você pode fazer? Não. Aí, o orgulho. Quando as pessoas são mentoreadas, aceita conselho, aceita opinião, você acha que uma pessoa que aceita opinião vai trabalhar com alguém que não aceite opinião? É óbvio. Se eu aceito opinião na minha vida, quando eu percebo que a pessoa não ouve ninguém, eu já sei que não vou perder tempo, gente. Não vou perder tempo. Não tem como. A gente vai achar alguém lá que ouve. Deus vai enviar no nosso caminho. Amém? Tem dia, gente, que o culto é muito grito, muita zoada, mas tem dito que a inteligência, diga assim, hoje é nível de inteligência. Tá bom? Não adianta muito grito, muito pula-pula, porque tem dia que você é unção para quebrar o jugo, e tem dia que é para entender a situação. Tá certo? Quando Jesus disse assim, alguém vai fazer um castelo, uma obra, e não vai sentar para fazer as contas, para que quando essa obra não tenha recurso para terminar essa construção, alguém diga assim, parou, não teve dinheiro para terminar. Jesus está dizendo o quê? Que tudo que você vai fazer, que dependendo de finanças, você tem que sentar e fazer conta, 1000 vezes. Você tem que fazer conta. Está entendendo? Não tem como. A matemática é matemática. Está dando prejuízo? Eu quero milagre, Deus. Eu quero milagre, Deus. Eu quero milagre. Mas a conta está sendo feita errada. Então, em nome de Jesus, você tem que ser muito inteligente para você usar a Bíblia. Para você estar em aliança com Deus. Muito inteligente. Vou para a igreja só para buscar emoção. Está errado. Vou buscar só unção. Porque tem muitas coisas que não vai passar pela unção. Quando Jesus fala isso, algum rei vai sair em guerra contra outro rei, sem saber que aquele exército, Coreia do Norte, Estados Unidos, né? Sem saber, Coreia do Norte fica lá jogando míssil, testando míssil. Mas eu sei o que a Coreia do Norte está fazendo aqui, você sabe? A Coreia do Norte quer, quem está mandando a Coreia do Norte fazer aquilo é a China e a Rússia. Para saber o poder bélico dos Estados Unidos. Que são aliados. Porque o cara da Coreia do Norte sabe que os Estados Unidos um dia varre a Coreia. Um dia. Ele lançar uma bomba atômica, os Estados Unidos tem bomba atômica para destruir 6 terras, 6 planetas. Quanto mais um paizinho. Então um rei tem que fazer um cálculo para enfrentar outro. Nós somos vizinhos de uma igreja aqui, sim ou não? Você já viu eu falar aqui mal dessa igreja? Vou falar por quê? Não vou falar. Para ele lá saber e vir a briga, começar uma briga deles contra a gente.
Sabe quem eu falo? De um pastor menor do que eu. Todo pastor maior do que eu não abro minha boca. Eu não tenho como falar de alguém que é maior do que eu. Já tem 8.000 igrejas, dom da Record, 200 países, 8.000 pastores. Deus deu, acabou, eu vou falar nada. Ficar xingando, falando, reclamando. O pequeno eu posso orientar e aconselhar. Rapaz, faça assim que você vai chegar do meu tamanho. Mas o maior do que eu. Então, às vezes sabe aquele cachorro, como é o nome daquele cachorrinho? Pinche. Passa um pitbull, o cachorrinho quer. Não é? Uma mordida do pitbull, gente, é um cachorro quente. Coitado, não tem noção, mas diga assim, eu tenho noção. Amém? Diga assim, Senhor, me dá sabedoria. Amém? Glória a Deus.